Quinta-feira é dia de mais um vídeo de transferências na NFL. Semana passada foi bombástico, Odell Beckham Jr., Nick Foles, Antonio Brown. Essa semana não ficou tão pra trás, cara. Tivemos muitas transferências legais do dia 13 de março até ontem, dia 20 de março. Semanalmente vamos fazer esse vídeo aqui até que não tenham mais tantas transferências na NFL. Mas hoje, meu amigo, o seu time provavelmente fez uma troca interessante. Vamos falar sobre isso, mas golinsports.com.br. Visitem a loja oficial do canal em que vocês podem achar camisetas como essa, além dessa camiseta personalizada aqui, em que você pode pôr o seu nome ou o número que você quiser, além de almofadas, regatas, canecas e muito mais. Não deixa de visitar. Se você for lá e não gostar, tudo bem, mas visita e o código GOLINSPORTS te dá 10% de desconto, tá bom? Então vamos pro vídeo. Eu ia dar um grande abraço, eu ia me despedir. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports. Vamos falar sobre as principais transferências que aconteceram na NFL nesses últimos 7 dias. E eu soltei o vídeo na quinta-feira. No dia seguinte, um dos jogadores que a gente mais estava esperando resolução, que era o Le'Veon Bell, escolheu o seu time. Le'Veon Bell saiu dos Steelers com toda aquela polêmica, que eu inclusive falei bastante no vídeo do Antonio Brown, que eu convido vocês para verem. E ele assinou com o New York Jets. O Le'Veon Bell agora vai ser parceiro ali do Sam Darnold no New York Jets. Eu acho que isso é bem bacana. O running back dos Steelers tem casa nova, ele vai vestir verde em Nova York, o que é bem legal. Tem bastante gente pra falar aqui, então eu não posso me alongar muito. Então, como sempre, tem jogadores que foram dispensados, viraram free agents, e aí outro time assinou com eles, e teve alguns jogadores que fizeram trocas mesmo, mas esses são mais raros. A maior possibilidade é dos times dispensarem os jogadores e escolherem outros e tal. E nesse mesmo vídeo, eu fiz o vídeo do Antonio Brown e tem esse vídeo também falando um pouco sobre salary cap e contrato dos jogadores, que nessa época do ano é muito interessante que você veja, tá bom? Então, o único brasileiro da NFL, por enquanto, porque talvez Duzão possa entrar na NFL, o Cairo Santos, kicker do Tampa Bay Buccaneers, renovou o contrato com Tampa, $1 milhão, $195 mil garantidos, o que é muito bacana. Continuaremos vendo um brasileiro na NFL na temporada 2019 e isso é sensacional. Eric Rowe, cornerback dos Patriots, foi transferido para os Dolphins. Na verdade não foi transferido, ele é a mesma coisa, foi dispensado, os Dolphins assinaram com ele, e aí os Patriots pegaram outro jogador que foi o Brandon Bolden, running back que era dos Dolphins. Os Patriots assinaram com ele, e é interessante porque o Bolden foi selecionado pelos Patriots em 2012, ele ficou um tempão nos Patriots, foi para os Dolphins e agora ele voltou, o que é bem interessante. Earl Thomas era uma das grandes questões aí, muita gente queria saber para onde o safety do Seattle Seahawks ia, e ele foi liberado pelo Seahawks e acabou assinando com os Ravens. Então aquela defesa fortíssima dos Ravens conta aí com mais uma peça interessante, que é o safety Earl Thomas. A Legion of Boom está oficialmente desmantelada, e mais uma adição maravilhosa para o Baltimore Ravens, é um dos melhores corredores que temos na NFL. O running back Mark Ingram saiu do New Orleans Saints e entrou para o Baltimore Ravens, uma adesão muito interessante. Os Ravens foram bem ano passado, podemos esperar que eles também vão bem esse ano, eu tô bem curioso para ver isso. Tyrod Taylor não é um dos principais quarterbacks da NFL, mas é um cara que a gente vê muito, tentando muito. Já jogou nos Bills, no ano passado ele foi pros Browns, e aí o Baker Mayfield acabou substituindo ele, e pra sempre o Tyrod Taylor não tinha lugar lá, então ele acabou indo para os Chargers. Ele vai ser quarterback reserva do Philip Rivers, o que é muito bom. O Philip Rivers não é tão novo, 9 filhos, já tem quase um time de futebol inteiro de filho, e aí o Tyrod Taylor vai ser lá a reserva dele pra quando precisar, o que é bem interessante. Tô curioso pra ver essa pré-temporada aí dos Chargers. Falando em Chargers, Tyrell Williams, um dos seus wide receivers, um dos que tiveram grande destaque no ano passado, ele saiu dos Chargers e acabou assinando com os Raiders, ou seja, Raiders agora tem Antonio Brown e Tyrell Williams, e mais um jogador que é muito óbvio que eu não tô lembrando agora, mas eu vou lembrar em breve. Então, quem sabe a gente veja uma melhora nos Raiders com Marshawn Lynch, Derek Carr e tudo mais. E desculpem, eu não tô pondo foto dos jogadores nesse vídeo, porque eu tô gravando ele meio às pressas, assim. O importante é a informação, né? Além disso, outra renovação de contrato bem interessante é de Adrian Peterson. Adrian Peterson é um dos principais running backs que tivemos na NFL. Jogou muito tempo no Minnesota Vikings, jogou a temporada passada no Washington Redskins, renovou o contrato com o Washington e vai jogar a temporada 2019 com os Redskins mais uma vez. Talvez a última temporada,
temporada, ele não é mais tão jovem, talvez não, ainda jogue mais alguns anos, mas esse time dos Redskins aí tá interessante, cara, tá bem legal, e vamos ver aí com o Adrian Peterson ainda como seu running back. Tevin Coleman, falei isso no meu podcast Golim Sports, que sai toda quinta-feira. Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu, hoje tem podcast, veja o link aí na descrição. O Tevin Coleman foi liberado pelos Falcons e assinou com os 49ers. 49ers não é dos times que mais precisa de running back, até porque o Matt Breida foi um dos seus grandes running backs e vai continuar no time mesmo com histórico de lesões. Então o Tevin Coleman é o mais novo running back dos 49ers. É sempre muito bom ter mais de uma opção de running back, o que é bem bacana. Os Packers tiveram perdas muito importantes nessa semana, cara. Eu espero muito que eles recompensem isso com trocas interessantes ou com um draft maravilhoso, mas os Packers perderam 3 peças importantíssimas essa semana e claro que ganharam coisas em troca disso, que é muito interessante. Liberaram salário liberaram salary cap também, mas o primeiro deles foi o Clinton Dix. Calma, eu sei que ele é dos Redskins, foi uma perda interessante na outra temporada em que ele foi pros Redskins. Eu ainda tô na cabeça que ele é dos Packers aqui, mas tudo bem. E ele tava nos Redskins e foi pros Bears, ou seja, os Packers perdem com isso também, porque um cara que jogava com eles agora tá no rival da história dos Bears, o safety Clinton Dix dos Redskins. Sim, o nome dele é ele tá indo para o Chicago Bears, mais uma adição interessante aí para a defesa dos Bears, que foi a melhor na temporada passada, o que é bem interessante. Golden Tate, um dos wide receivers que mais foi importante para os Eagles no final da temporada passada, está indo para os Giants. Os Giants perderam Odell Beckham Jr. e agora vão ter Golden Tate. É uma opinião polêmica, eu sei o quanto o Odell é bom, mas dependendo de como o Golden Tate vá, ele pode ser uma peça tão importante quanto o Odell foi. Então eu acho que foi uma adesão bem legal aí para os Giants. Vamos ver como é que o wide receiver Golden Tate terceiro vai se sair em Nova York nessa temporada. Um cara que estava aposentado e voltou para jogar também no Washington Redskins, que eu tinha falado do Adrian Peterson, é o antes aposentado e agora voltou, Dominique Rodgers-Cromartie, um cornerback que jogava nos Raiders. O cara era bem bom, acabou aposentando e agora voltou da aposentadoria. Isso é mais comum do que parece. Nos próprios Raiders tem, por exemplo, o Marshawn Lynch, né? Agora tem 2 trocas de quarterback bem interessantinhas, né? Os Dolphins mandaram Ryan Tannehill embora e todo mundo falou, meu Deus, quem vai ser o quarterback dos Dolphins? Ninguém sabia como é que ia ser isso. E aí os Dolphins mandaram o Ryan Tannehill embora. Com um contrato de 1 ano, ele assinou com o Tennessee Titans, o que é bem interessante. Não deve jogar porque temos Marcus Mariota por lá, mas aí quem que os Dolphins pegaram para ser seu quarterback? Ryan Fitzpatrick, também conhecido como Ryan Fitzmagic. Eu imaginava que isso ia acontecer porque no ano passado teve um problema, né? O Jameis Winston, que é o quarterback titular de Tampa, ficou suspenso por 3 jogos e o Ryan Fitzpatrick substituiu ele e voou. O Tampa era um dos melhores times da temporada naquele começo. Depois eles ficaram intercalando e o quarterback que tava no banco era melhor. Então quando o Ryan Fitzpatrick tava no banco, o Jameis Winston não jogava tão bem, aí trocava e o outro não jogava tão bem, mas eles eram bons e tudo mais. Acabou isso. Jameis Winston continua como quarterback titular dos Bucks e o Ryan Fitzpatrick vai para os Dolphins e eu acho isso muito bacana. Apesar de que o resto do ataque dos Dolphins não tá tão legal. Tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse draft e esse resto de free agency aí. Um cara que é bem polêmico é o Sr. Vontaze Burfict, que era linebacker dos Bengals. O cara já teve muitas polêmicas, já foi suspenso algumas vezes por conduta antidesportiva, uns tackles muito agressivos. O cara, inclusive, por jogar nos Bengals, já bateu muito no Antonio Brown. E pra onde ele vai? Pros Raiders, time de Antonio Brown. Então agora Vontaze Burfict vai jogar no mesmo time do Antonio Brown, mas ele é linebacker e o Antonio Brown é wide receiver. Vamos ver, vai ser interessante. O Antonio Brown, inclusive, já tweetou que ele é um idiota. Então, vamos ver como é que vai ser essas rusgas aí, né? Outra muito interessante é do Sr. Blake Bortles. O Blake Bortles, o Nick Foles acabou indo para os Jaguars, como eu falei na semana passada, então o Blake Bortles ficou de escanteio e foi dispensado pelos Jaguars. Quem contratou o Blake Bortles? Los Angeles Rams. Então temos um reserva interessante para Jared Goff aí, que é o Sr. Blake Bortles. Acaba sendo bom para todo mundo, ele saiu barato, é um cara com experiência, já chegou na final da Conferência Americana, e vai ser aí uma peça importante do ataque dos Rams, se o Goff precisar sair eventualmente, mas na boa,
o Blake Bortles não é tão relevante mais, cara, o que é uma pena. E aí, as duas perdas gigantes que eu falei pra vocês dos Packers, tem muita gente fã dos Packers aqui no canal. Randall Cobb, wide receiver, um dos grandes wide receivers dos Packers, tá indo para os Cowboys, tá se tornando um Cowboy em Dallas, o que é bem pesado para os Packers, o que é muito bom para os Cowboys, muito mesmo, eu tava tweetando sobre isso hoje, que eu acho que os Cowboys vêm fortes nessa temporada, porque quando a Amari Cooper entrou no time, já foi uma adesão importantíssima para tirar a pressão do Ezekiel Elliott, então imagina agora com mais um que é o Randall Cobb, vai ser muito interessante, mesmo tô bem curioso, e os Packers perdem uma peça importante, já perderam Clinton Dix, já perderam Ty Montgomery, e agora o último, que é o último que eu vou falar nesse vídeo, perderam também Clay Matthews. Esse eu realmente não esperava mesmo. Clay Matthews tá nos Packers desde sempre, o cara é antigaço nos Packers, é da posição que agora estão chamando de edge, né, ele fica ali na ponta e voa no quarterback quando for necessário. Ele jogava nos Packers e tá indo pros Rams, ou seja, se os Rams precisavam de mais um cara maravilhoso ali na defesa, agora eles têm o senhor Clay Matthews, e isso vai ser muito interessante. Triste pros Packers, eu acho que foi uma perda bem grande pros Packers, muito legal pros Rams, que depois de perderem aquele Super Bowl, agora eles querem voar, cara. Então me digam aí embaixo alguma transferência que eu esqueci de falar aqui. Se você gostou desse vídeo, gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais que estão passando aí embaixo, golinsports.com.br, e toda quinta-feira tem podcast novo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!